Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 21 de abril de 2019, né? Hoje é domingo e a nossa mensagem ela está em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto bíblico aqui, meus amados, é o texto básico em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela se baseia para dizer que Jesus edificou a igreja em Pedro, né? E Pedro foi o primeiro papa, e os papas sucessivamente foram sucedendo Pedro e assim por diante. Então, fora da Igreja Católica, segundo eles, não há salvação. Eles alegam que a Igreja Católica Apostólica Romana ela é a primeira igreja do mundo e a única igreja verdadeira. Eles alegam que foi a primeira igreja fundada por Jesus, baseado nesse texto. Vamos analisar primeiro o nome da igreja. O nome Igreja Católica Apostólica Romana ele é um nome pretensioso. Porque a palavra igreja, ela vem do grego eclésia, conjunto dos salvos, reunião de pessoas tirados para fora no mundo todo. Então este é o significado da palavra igreja, do grego eclésia, conjunto dos salvos, tirados para fora no mundo todo. Nós fomos tirados para fora do sistema do mundo para servir ao Senhor. A palavra católica significa universal, igreja em todo o mundo. Católica, universal, igreja em todo o mundo. Então é o significado da palavra católica. Apostólica, porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20. E romana, porque é a igreja em Roma. Eu, pastor João Peixoto, eu sou católico. Eu sou católico. Ué, mas como que você é católico, pastor? Eu sou católico, porque eu sou da igreja, eu sou da eclésia. Eu sou do conjunto do salvo, fui tirado para fora do sistema. Apostólico. Eu sou católico apostólico. Por quê? Porque a palavra católico quer dizer universal. Universal. A minha igreja, ela está em todo mundo. O corpo de Cristo está no mundo todo. Apostólico porque a minha igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Agora eu só não sou romano, eu sou católico, eu, João Peixoto, eu sou católico, apostólico e cristão, é diferente. Então a igreja católica, ela alega que essa igreja foi a primeira igreja fundada por Jesus. Mas isso se deve ao fato ou dos padres não conhecer o grego, ou eles fazer que não conhecem e enganar neófitos, porque a maior parte dos católicos são neófitos. São pessoas que não lê Bíblia, são pessoas que não conhecem de grego, não sabe o grego. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então quando Jesus disse, tu és Pedro, no grego é Petros, pedra pequena, pequenos blocos rochosos. E sobre esta pedra, pedra é Petra, tu és Pedro. Quando Jesus diz tu és Pedro, ele está dizendo tu és Petros, tu és pedra pequena. E sobre ele mesmo, quem é ele? Jesus. Sobre esta Petra, Jesus é a Petra, ou seja, a pedra de esquina, a pedra angular. O próprio Pedro, o problema é que as pessoas não lê Bíblia, as pessoas não estudam a Bíblia. O próprio Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e Efésios 2,20, ele vai falar a mesma coisa. Em Efésios 2,20, o que está dizendo lá em Efésios 2,20? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o próprio Pedro, em seu discurso em Atos 4, versículo 11,
ele fala assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Quem é ele, a pedra? A pedra é Jesus. Então aqui o texto está dizendo o seguinte: Jesus é a Petra, ele é a pedra angular, é a pedra base, e Pedro é a Petra, Petros, aliás, Pedro é Petros, pedra pequena. É como uma construção, a construção tem a base e tem os tijolinhos. Nós, a igreja de Jesus, nós somos os tijolinhos. Pedro é um tijolinho. Então, meus irmãos, uma igreja em que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, ela não pode ser edificada em Pedro. E Pedro era pecador. Romanos 3:23. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que a igreja católica romana, ela é uma igreja fracassada, porque ela está edificada em Pedro. E Pedro é pecador. Pedro é um homem pecador. Então Jesus nunca edificou a igreja em Pedro. Jesus jamais edificaria uma igreja em um homem pecador. Uma igreja em que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, ela não pode ser edificada em um homem pecador, e Pedro é pecador. Então esse nome é um nome pretensioso. Igreja Católica Apostólica Romana é um nome pretensioso. Agora, eu sou católico, eu, pastor João Peixoto, sou católico. Só que eu sou católico, apostólico, cristão. Por que eu sou católico? Porque a palavra católico é universal. Então os crentes estão em todo o mundo. Apostólico porque eu estou edificado sob o fundamento dos apóstolos. E cristão porque eu sigo os ensinos de Cristo. Eu só não sou romano. Agora, alegar que esta igreja foi a primeira igreja do mundo, isso é uma grande mentira. Porque quando foi escrito, quando Paulo escreveu aos crentes em Roma, essa igreja em Roma foi fundada pelo apóstolo Paulo. Depois nós vamos falar no outro áudio como que foi criada essa igreja romana, como que foi que essa igreja ela se desviou, desmoronou totalmente e foi necessária uma reforma em 1517 por Martinho Lutero. Mas veja bem, essa igreja em Roma, ela nunca foi a primeira igreja do mundo, porque essa igreja na cidade de Roma, naquele tempo não havia denominações, as denominações elas foram criadas depois da Reforma Protestante de 1517. Então quando foi escrito essa carta aos crentes em Roma, ela foi escrita em 57, 58. Então veja bem, essa carta foi escrita em 57 e 58. Então ela não é a primeira igreja. Por quê? Porque a carta aos crentes em Corinto foi escrita em 56, portanto um ano antes. Um ano antes. A carta de Paulo aos irmãos vamos ver aqui mais aqui um pouquinho, meus irmãos. Na Galácia foi escrito em 49. A carta aos Gálatas foi escrita em 49. Então a igreja em Roma não é a primeira igreja do mundo. Vamos mais para frente aqui, ó. Nós temos que estudar a história, nós temos que correr atrás das informações, meus irmãos. Você que é católico aí, meu amigo católico, você tem que correr atrás das informações. Por exemplo, eu tenho outra carta aqui de Paulo aqui, ó. Vamos mais para frente aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Filipenses foi escrito um pouco depois da igreja de Roma. Mas nós temos Tessalonicenses, que foi escrito no ano 51. Tessalonicenses foi escrito no ano 51. Então a igreja em Roma não é a primeira igreja, foi escrito em 57. Agora, como que essa igreja em Roma, ela desviou totalmente do evangelho, a ponto de Martinho Lutero fazer uma reforma em 1517. Nós vamos ver depois no outro áudio. Foi através de Constantino. Constantino, ele é o pai do catolicismo romano. Constantino, não Jesus. Jesus, ele é o pai do cristianismo. Jesus é o pai do cristianismo. Agora, Constantino, ele fundou o catolicismo romano no ano 312. É o que nós vamos ver no outro áudio. Então, alegar que Jesus edificou a igreja em Pedro é uma ignorância tremenda. Quando a pessoa não conhece as escrituras, o problema do pessoal católico é porque não lê Bíblia. Porque se a pessoa ler o texto de Mateus 16 com cuidado, você vai ver que está totalmente errado. Suponhamos então que Jesus ele edifica a igreja em Pedro, conforme eles alegam, conforme é o pilar da igreja católica. Esse texto de Mateus 16, 18, ele é o pilar da igreja católica romana. Eles alegam que Jesus edificou a igreja em Pedro. Suponhamos que eles estejam certos. Espera aí.
Primeiro ponto, uma igreja a qual as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, não pode ser edificada em um homem pecador. E Pedro é pecador. Romanos 3, 23. Então vamos mais na frente. No mesmo assunto, a partir do versículo 21, Jesus então diz assim, ó, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. No mesmo assunto, Jesus vai contar para os discípulos que vai morrer e vai ressuscitar. Então o Pedro, que a igreja católica diz que Jesus edificou a igreja nele, o próprio Pedro, e Pedro tornando-o à parte, versículo 22, e Pedro tornando-o de à parte, começou a repreender dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te aconteça isso. De modo nenhum, tem misericórdia de ti mesmo, Senhor. Pedro dizendo para Jesus, o próprio Jesus, que edificou a igreja em Pedro, conforme ensina os católicos. Então isso aqui é uma contradição muito grande, irmão. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de contradição. Os católicos precisam estudar a Bíblia. Então, versículo 23, ele porém, Jesus, ele aqui é Jesus, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são de Deus, dos homens, aliás. Peraí, olha aqui, irmão, olha a incoerência do povo católico, dizer que Jesus edificou a igreja em Pedro. Olha a incoerência, peraí. Como é que Jesus ele vai edificar a igreja em Pedro e ao mesmo tempo ele chama Pedro de Satanás? Isso é muito sem lógica. Peraí, Jesus edifica a igreja em Pedro e chama Pedro de Satanás? Então esse texto, que é o pilar da igreja católica, não tem nada a ver com a interpretação católica. Jesus é Petra no grego e Pedro é Petros. Se Pedro foi papa, ele foi um papa diferente. Porque Pedro era pobre, ele chegou na porta do Templo Formosa, ele não tinha ouro nem prata, os papas são milionários. Pedro era casado, porque ele orou pela sua sogra, e os papas são solteiros, totalmente diferente. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio, está lá em Atos dos Apóstolos, os papas recebe a adoração, eles gostam de ser adorados. Então não tem nada a ver comparar Pedro, um humilde pescador, um humilde servo seu, com esses papas, com esses cães gulosos milionários. Os papas são milionários, o Vaticano é milionário. Então, meus irmãos, o nosso intuito é de abrir os olhos do povo católico e sair desta maldita seita, desse maldito sistema condenado em Apocalipse 17. É um sistema que está embriagado com sangue de santos, de valdenses, de huguenotes, de anabatistas. Estão embriagados com sangue de Savonarola, sangue de Policarpo, de Janus, depois queimaram os ossos de um Wycliffe, né? Então é um sistema totalmente embriagado com sangue. Essa mulher prostituta de Apocalipse 17, a igreja romana. Então esse é o nosso intuito. Nosso intuito não é ofender as ovelhas do sistema. O nosso intuito é abrir os olhos das ovelhas do sistema. Amém? Que Deus abençoe a todos. No próximo áudio, nós vamos falar como que foi que Constantino ele paganizou essa igreja criada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja ela não foi fundada por Jesus. A igreja em Roma ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não foi fundada por Jesus. Aí Constantino ele paganizou esta igreja a partir do ano 312. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Irmãos amados, então, conforme o nosso combinado, o segundo áudio, como que a igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo no ano 57, e paganizada, ela foi paganizada por Constantino a partir do ano 312, na era chamada Era de Pérgamo. Pérgamo significa casamento, ou seja, a igreja ela casou com o Estado. Quando a igreja ela se mistura com política, é um problema sério. A igreja não pode misturar com política. Por quê? Porque um político, ele tem que agradar gregos e troianos. Um político, ele não é
um governo só de crente, não. Ele é governo de todas as religiões. Então é assim que os políticos trabalham. Hoje ele está na igreja evangélica dando paz do Senhor para os crentes, amanhã ele está na festa da idolatria. Ele tem que agradar gregos e troianos. Então, durante os 2 primeiros séculos da igreja, como que a igreja em Roma ela paganizou totalmente? Constantino, ele é o pai do catolicismo romano, ele é o pai dessa paganização. Até o ano 312, a igreja em Roma, fundada pelo apóstolo Paulo, ela não aceitava nenhum tipo de doutrina antibíblica. Ela era fiel à Bíblia, às escrituras sagradas. Mas nessa época, durante os 2 primeiros séculos, as 2 primeiras fases da igreja, que foi a fase de Éfeso e de Esmirna. Esmirna significa amarga, né, sofrimento. Então, durante essas 2 primeiras fases, que foi a fase de Éfeso e Esmirna, que foi até o ano 312, a igreja ela era perseguida, ela era jogada às feras, ela era morta na arena. Perpétua, que hoje é adorado pela Igreja Católica como Nossa Senhora Perpétuo Socorro, ela foi martirizada, ela era uma crente que foi martirizada. Cipriano, que foi queimado na fogueira pelo imperador Diocleciano no ano 212, por aí também, ela era um servo de Deus. E assim por diante, Policarpo, né, que foi pastor da igreja de Esmirna, que foi discípulo de João o Evangelista, que escreveu o Apocalipse, também foi morto. Né? Então era uma perseguição terrível. Os crentes eles eram queimados na fogueira da Inquisição, eles iam para a arena, eles serviam de tochas no jardim de Nero. Então o que Constantino fez? Constantino, ele subiu ao poder, o imperador Constantino, ele subiu ao poder no ano 312. O que Constantino fez? Ele vendo o mal que havia contra os cristãos, e ele vendo a coragem que os cristãos tinham, porque os cristãos, eles morriam, eles davam a vida por Jesus. Então o que Constantino pensou? Poxa vida, esse povo tem muita coragem. Se eu conseguir esse povo para mim, eu conquisto todo o império. Aí Constantino, o que ele fez? Ele aboliu a luta dos gladiadores, ele aboliu as perseguições. Foi uma maravilha. Por um lado, foi uma maravilha para a igreja. Porque acabou a luta do gladiador, acabou as perseguições contra a igreja. Aqueles crentes carnais que gostavam de dinheiro, para eles foi uma maravilha, porque além de Constantino ter feito isso, ele injetava dinheiro na igreja. Como os políticos fazem hoje, eles injetam dinheiro na igreja para os pastores ficarem apoiando esses corruptos. Então, Constantino fez isso, ele injetou dinheiro na igreja, no ano 312. Aqueles crentes de visão, eles diziam, gente, isso não dá certo. Aqueles crentes carnais diziam, não, o imperador agora é o nosso irmão, que maravilha, agora não tem mais luta de gladiador, ninguém vai ser morto na arena. Por um lado foi uma maravilha. Irmão, mas quando há perseguição, a igreja ela sempre cresceu no fogo da perseguição. Então o que Constantino fez? Não é o que as pessoas dizem hoje, toda religião não é boa, toda religião não fala em Deus. É lógico, toda religião fala em Deus. Se a religião falar em capeta, ninguém vai lá naquela religião. Então, é isso que as pessoas fazem hoje. O que as pessoas falam hoje? Toda religião é boa, todas as religiões falam em Deus, todos nós somos irmãos, quando na verdade a Bíblia não ensina assim. Nem todos é irmão, porque as pessoas que não aceitam Jesus é criatura de Deus. Mas as pessoas entendem que todo mundo é irmão, somos todos irmãos. E não é verdade. Quando nós examinamos as escrituras, nós sabemos que não é verdade. Então, o Constantino, então, outrora ele estava na igreja primitiva, ali na igreja de Roma, outrora ele estava na festa dos cultos dos deuses pagãos. Então ali foi paganizando a igreja foi paganizando. Aqueles crentes ali da época de Constantino, ali eles lembravam assim, poxa, a Perpétua, gente, a Perpétua morreu na fogueira, Cipriano, e muitos crentes que morreram na fogueira da Inquisição, que morreram na arena. Então o que Constantino fez? Traz esses ossos. Então eles iam lá, desenterravam aqueles ossos e traziam para o templo. E ali começava a venerar aqueles templos, aqueles ossos ali.
Então como que surgiu as imagens de escultura dentro da igreja, meus irmãos? Surgiu dessa forma. Eles iam lá, desenterravam os ossos, traziam isso aqui, os ossos da Perpétua. Constantino falou, não, gente, pra que isso? Pra que ficar adorando o osso? Não é muito mais fácil fazer uma imagem? Então faz uma imagem aí do São Benedito, do Santo Antônio, do São Francisco. Faz imagem. Então eles fizeram imagem. As imagens, elas foram introduzidas na igreja no ano 400. Os primeiros papas também surgiram no ano 400 e foi se degenerando. Então a igreja ela teve um barco à deriva do ano 312 com o edito de Constantino, o pai do catolicismo romano. Então a paganização ela começou no ano 312 com Constantino e ali, irmão, foi surgindo heresia e mais heresia no seio da igreja, a ponto que não tinha mais condições. E Deus foi levantando no seio da igreja homens como John Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, que traduziu a Bíblia do latim, porque as missas eram em latim. Ele traduziu para o inglês. E depois John Hus seguiu os ensinos de John Wycliffe. E John Hus foi condenado à fogueira da Inquisição. E a Igreja Católica, além de condenar John Hus à fogueira da Inquisição, condenou Wycliffe, que já estava morto. Eles, não satisfeitos de Wycliffe estar morto, eles desenterraram os seus ossos e queimaram os ossos de Wycliffe. Então, para os irmãos verem a ignorância. Quando John Hus estava na fogueira da Inquisição, ali queimando, na sua boca o Espírito Santo falou, sua besta humana, tu está matando um ganso. Deus levantará um cisne, ao qual não podereis matar. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero. Então a reforma, meus irmãos, era inevitável. Martinho Lutero, ele não queria criar uma nova religião. Ele queria que a Igreja Católica Apostólica de Roma, fundada por Paulo, voltasse para a Bíblia, voltasse para o início, voltasse para as escrituras originais. Mas a Igreja Católica não quis. É por isso que surgiu as denominações, a partir da reforma de Lutero, aí surgiu as denominações chamadas denominações evangélicas. O protestantismo é isso, o protestantismo ele surgiu por causa, né, que a Igreja Católica não queria mais seguir a regra, a Bíblia Sagrada ao pé da letra. Então a paganização, ela começou em 312 por Constantino. Então se tem uma data para dizer que é a data da Igreja Católica, da fundação da Igreja Católica, foi no edito de Constantino, no ano 312, dali para frente que foi surgindo as heresias e infiltrando dentro da igreja, como missa, né, reza pelos mortos, finados, que foi criado no ano 998, quaresma também, que foi no ano 998. Então, meus irmãos, as pessoas precisam de estudar as escrituras, as pessoas que são católicas precisam de estudar a história, porque as pessoas não conhecem da história, as pessoas não conhecem de Bíblia. E ficam ouvindo o que o padre ensina lá. Eu já fui católico, eu sei muita coisa da Igreja Católica. Eu sei rezar o terço ainda. Eu sei rezar a Ave Maria. Eu sei rezar a Santa Maria. Sei tudo isso, eu sei rezar o credo. Porque eu já fui católico. Então quando você chega lá na Igreja Católica, eles dão aquele folheto lá na entrada. E você tem que seguir na risca aquilo ali. Lá dentro não se usa Bíblia. O padre não vai pregar o Êxodo 20. O padre não vai pregar Jeremias 10. O padre, ele não vai pregar o Salmo 115 na nossa Bíblia. Na Bíblia deles é o Salmo 113. Ele não vai pregar isso, porque são coisas que vai contra o que a igreja dele ensina. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ele é um sistema que está embriagado com sangue de santos. Apocalipse 17. Está embriagada com sangue de huguenotes, anabatistas, valdenses, sangue de John Hus, sangue de Jerônimo Savonarola e muitos outros mártires. Então as pessoas precisam de sair desse sistema. Não estou pregando contra as ovelhas do sistema, estou pregando contra o sistema. O sistema está corrompido, o sistema está condenado nas Escrituras. Então eu queria trazer essas informações para vocês que são católicos. Nosso objetivo não é ofender vocês, é trazer as informações corretas, porque é ensinado que esta igreja é a primeira igreja do mundo, quando na verdade esta igreja não é a primeira igreja do mundo. Ela foi fundada por Paulo e paganizada por Constantino no ano 312. Mas o cristianismo, Jesus, ele é o pai do cristianismo. Como eu já disse,
Quando foi fundada a igreja por Paulo, ele já havia fundado em Tessalônica, já tinha fundado em outros lugares, em Corinto. Então ela não é a primeira igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo abra a mente de todos, porque nós estamos vivendo nos últimos dias e nós precisamos de nos preparar para o arrebatamento da igreja. E a Bíblia é muito clara: os idólatras não herdarão o reino de Deus. Idolatria é tudo aquilo que é adorado no lugar de Deus. Existe a idolatria evangélica também, não é só idolatria de católico, não. Tem muito evangélico que idolatra carro, idolatra o dinheiro, principalmente a teologia da prosperidade, idolatra o dinheiro. Tem evangélico que aí idolatrando o time, pastor, torcedor de time, isso aí é tudo idolatria também. Carnaval gospel, isso é idolatria. Então os idólatras não herdarão o reino de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.